Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Pois é, estamos aqui no estádio Newton Santos, vamos acompanhar hoje o jogo do Botafogo, né? Próximo adversário do Vasco no Campeonato Brasileiro. Hoje o Botafogo enfrenta o Magalhães na despedida do técnico Luiz Castro. A gente vai trazer o Paulo Brax falando sobre treinador, sobre reforços, sobre a saída do Maurício Barbieri e também trazer o Serginho, que foi apresentado nesta quinta-feira como primeiro reforço da janela de meio do ano para a equipe do Vasco da Gama. Temos mais notícias, inclusive sobre a reunião do Conselho Deliberativo Botafoguense. Tudo isso eu trago para você, mas antes peço para você se inscrever no nosso canal, se ainda não é inscrito, e acompanhar as nossas redes sociais. Os endereços estão passando aí embaixo para você. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. É este link que está aí embaixo, vermelhinho. Clica nele, dá o joinha para fortalecer e espalha para todo mundo, para que a gente possa continuar crescendo e trazendo muitas notícias aqui no nosso canal Wellington Campos FC. Depois da vinheta eu volto. Roda a vinheta! Muito bem, minha gente, vamos lá. Vamos trazer informações então do Vasco da Gama. O Vasco que joga domingo com a equipe do Botafogo aqui mesmo no estádio Newton Santos. Botafogo que não terá mais o John Textor, comandante do Botafogo, vai anunciar oficialmente a saída do Luiz Castro, que aceitou a proposta milionária do Al Nassr da Arábia Saudita. Vai ganhar 29 milhões de reais por temporada, livre dos impostos, além de uma mansão de 13 milhões de reais. É o time do Cristiano Ronaldo lá na Arábia Saudita. E o Botafogo pode trazer aí o técnico Bruno Lage, que também é português. A gente acompanha hoje o jogo por aqui. Mas sobre técnico, hoje o Paulo Brax conversou com a imprensa na apresentação do Serginho, falou de reforços, falou da saída do Maurício Barbieri e falou também sobre a liminar que foi dada para impedir o Vasco de jogar em São Januário. Vamos ver. Eu vou aproveitar para acessar o torcedor do Vasco nesse momento em que há uma distância física entre o clube e o torcedor, em face de duas decisões, uma da Justiça Desportiva e outra através de uma liminar do Judiciário, de uma ação civil pública do Ministério Público, uma decisão que eu julgo absurda e arbitrária. A gente deseja que essas decisões sejam revistas o quanto antes, para que o torcedor esteja do nosso lado, apoiando, presente, como 12º jogador. E foi muito ruim, o único ponto ruim da nossa vitória de segunda-feira, depois de mais de 70 dias sem vitória, foi não poder comemorar com o torcedor lá dentro do estádio. Então, a gente quer o torcedor do lado comemorando as vitórias com a gente. Não tinha falado após o desligamento do Maurício da comissão, então eu aproveito para dizer que os resultados não traduziram o trabalho que se fazia aqui dentro do CT, que se fez nesses meses, 6, 7 meses de trabalho. E eu queria agradecer ao profissional Maurício, à pessoa Maurício Barbieri e toda a sua comissão pelo trabalho entregue aqui ao Vasco. E a medida foi uma medida necessária. Após um período muito grande sem resultado, que não traduziu, repito, o trabalho que era feito aqui dentro. Infelizmente, a gente tem que tomar essas decisões. Aproveitar para agradecer também ao Emílio Faro, que contribuiu de forma muito eficaz, muito intensa e nos ajudou a estarmos hoje na Série A, no ano passado, um grande profissional,
que igualmente foi desligado essa semana, até por motivos diversos do Maurício e sua comissão. Mas eu não podia deixar de agradecer aos profissionais que vestiram a camisa do Vasco e estavam conosco até pouco tempo. A decisão de dar o comando técnico como interino ao William Batista, antes do jogo do Cuiabá, e que está se mantendo para o jogo do Botafogo, já adianto, é pelo trabalho feito no Sub-20, que é um trabalho incrível, de nenhuma derrota. Tem mais títulos do que derrota com o Vasco, com o Sub-20 do Vasco. Um profissional de extrema competência que eu tive o prazer de contratar em 2018 para 2019, no América, vindo da Chapecoense, trabalhou comigo no Sub-15, no Sub-17, no Sub-20 e também no profissional do América, quando o treinador nosso lá era o Lisca, e o William participou como auxiliar da casa. Então, um profissional que eu conheço bastante, tenho muita confiança e está de forma temporária nos ajudando aqui no profissional. Fez a partida de segunda e fará a partida de domingo. Treinador para o Vasco dentro do Campeonato Brasileiro da Série A será um treinador que a gente vai ter convicção de contratar e de sentar aqui e de fazer o trabalho aqui dentro. Dar continuidade ao que foi de positivo feito e corrigir o que precisa ser corrigido. Quando tivermos a convicção desse treinador, ele será apresentado a todos. Por fim, janela que se aproxima de abrir, a janela de contratações. A ideia sempre vai ser de ter um equilíbrio de número de elenco, número de jogadores dentro do elenco, e já temos 3 saídas confirmadas, a do Paulo Vitor, a do Andrei e do Vinícius Paiva. Então, pelo menos, teremos 3 entradas. A primeira delas é do Serginho, que é um atleta que nos impressionou dentro da nossa análise de mercado pela velocidade, pela competitividade, pela experiência. E é um jogador que joga dos 2 lados do ataque. E é o primeiro reforço nosso da nossa nova janela de transferências. E eu faço aqui as boas-vindas oficiais ao Serginho, que é conterrâneo, mineiro, e que seja uma temporada exitosa, positiva na sua carreira, Serginho, nesse seu retorno ao Brasil. Que bom que a gente pôde abrir as portas do Vasco para você e que tenha muito sucesso aqui conosco, já está treinando há mais tempo e vai ser regularizado assim que a CBF permitir o registro. Então, seja oficialmente bem-vindo. Obrigado. Aí o Paulo Brax, o homem forte do futebol do Vasco da Gama, mas depois dessa entrevista, o Vasco conseguiu caçar a liminar e volta a jogar em São Januário, mesmo de portões fechados. A gente está buscando junto ao STJD saber quando será o julgamento do Vasco. A tendência é que aconteça na semana que vem. Sobre o Serginho, ele foi apresentado hoje e chegou falando sobre o Vasco da Gama, assistiu muitos jogos do Vasco, o desafio de nunca ter jogado no Brasil e fazer bonito aos 28 anos por aqui. Realmente estou aqui há muito tempo não, né? 2 semanas treinando. E com relação a essa pressão de jogar no Vasco, eu já sabia, já tinha acompanhado o time há muito tempo. E eu acho que se eu estou aqui é porque eu já aceitei essa pressão. Sei da pressão, sei de quão grande o Vasco é. E por isso eu acho que eu aceitei vir e estou feliz aqui. Estou me sentindo realizado porque é um gigante do futebol brasileiro. E eu tenho certeza que as coisas vão muito bem aqui. Boa tarde, Serginho. Gabriel Rodrigues, Super Esporte. Como a gente pesquisou, todo mundo viu, né, que você foi praticamente toda a carreira na Europa, em países que têm pouca transmissão de jogos aqui para o Brasil, então pouca gente conseguiu ver você jogando. Sim. Então, aproveitar para pedir para você se apresentar,
como você joga, como você prefere. O Brax falou que você joga dos dois lados. Tem algum lado de preferência? Como você pode ajudar o Vasco nessa luta aí para sair desse momento no Brasileiro? Eu sou um jogador de velocidade, de drible curto. Realmente jogo dos dois lados. Meu ano passado eu joguei mais na esquerda. A temporada europeia, né, passada, eu joguei mais na direita. Realmente eu sou um jogador muito versátil. E sou um jogador também que ajuda também taticamente o time. E gosto de... Realmente sou um cara que dá mais assistências do que propriamente o gol. Mas estou treinando muito para me melhorar isso. Tenho certeza que eu vou conseguir ajudar o Vasco nesse campeonato, nos outros que vierem. Tudo bem, Serginho, seja bem-vindo. Você falou um pouquinho da pressão, que você já sabe que existe uma pressão aqui, mas a gente conversando com o Brax, ele fala da dificuldade desse momento de conseguir trazer jogadores, não só pela pressão, mas pela situação do Vasco dentro de campo. Nesse sentido, eu queria que você falasse o que te atraiu a vir para o time nesse momento, de ter expectativa, enfim, o que te atraiu vir nesse momento para cá, um momento que, por exemplo, não tem nem treinador, você chegou aqui e acompanhou isso tudo nesse momento, e também eu vi o número 70, tem algum motivo específico? Então, o que me atraiu foi realmente a oportunidade da minha vida, porque quando eu vim para o Vasco, eu vi a história, eu vi o tamanho que o Vasco é, e eu queria esse desafio para a minha vida, porque eu tenho 28 anos, na verdade, o jogador tem um auge, né, nessa idade, 28, 29, 30, 31, e eu queria estar no meu auge aqui no Brasil. Eu decidi, escolhi vir para o Brasil. Eu realmente tinha muitas outras coisas para fora. Eu era um jogador que saía livre de contrato, mas quando o Vasco veio, eu simplesmente só aceitei, porque não tem como tu falar não para um Vasco, porque essa grandeza desse time é impressionante, e principalmente por causa da torcida também. E eu sei que a torcida do Vasco, os torcedores são muito fanáticos pelo time, e nos momentos ruins, nos momentos bons, eles sempre estão com a gente. Então foi isso. E o número 70 é porque foi a melhor fase da minha carreira, que eu realmente acho que eu fiz muito bem, e eu espero repetir aqui no Vasco. Fala, Serginho. Beleza. Sou seu xará, Sérgio Lobo, TV Globo, Sport TV. Eu queria saber de você o seguinte, aproveitando tudo aí que você já falou, já deu suas características, você fez praticamente sua carreira toda jogando no futebol europeu e está tendo essa oportunidade de jogar num clube gigante que é o Vasco. Nesse período todo de Europa, em quem que você se espelhou? Você tem, dentro das suas características até de jogo, eu joguei contra o fulano ou assisti um jogo do ciclano lá, eu vou me assemelhar a ele, sou um cara que vou me espelhar nele, diante de tanto tempo que você jogou lá no futebol europeu. Eu me espelho, né? Eu tenho um ídolo que é o Messi, claro, né? Mas não tem condição nem de espelhar nele, que ele é maior. Mas eu tenho um cara que eu gostava muito, principalmente que eu jogava na ponta direita, e ele também é destro, que era o William, que veio do Corinthians e que voltou do Chelsea. Eu achei que ele realmente é um cara gostava muito da forma que ele jogava. E realmente é ele. Eu já joguei, né, contra um outro cara que eu gostei muito de ter jogado contra, foi o Ozil, né? O Ozil realmente estava no Fenerbahçe, realmente é um cara muito, muito bom. E tem muitos outros aí, Balotelli, entre vários outros. São isso. Serginho. Flávio Dias, canal Atenção Vascaínos, seja bem-vindo. Obrigado. Serginho, o torcedor do Vasco está vivendo um momento que ele não está de lua de mel com o clube. Está chateado, está triste, está magoado. E sempre, para o torcedor, o jogador de nome é o que dá uma amansada nos ânimos. E você não é um jogador de nome, você não é um jogador conhecido aqui no futebol brasileiro. Então, quando foi anunciada a sua contratação, poxa, mas ele jogou no Kosovo, ele jogou, né, em mercados menores, nunca jogou num grande centro, na Itália, na Espanha, em Portugal. Sim. Como é que é para você chegar aqui no Vasco diante dessa desconfiança de quem não te conhece? É legal para você? É bom até chegar assim, devagarzinho,
para mostrar em campo o seu talento, ou é algo que te incomoda? O fato que você deve ter recebido mensagem, rede social, poxa, quem é você? Por que você vê? Enfim, o torcedor está irritado, está chateado. Como é que você responde a essa desconfiança que me parece normal do torcedor? Seja bem-vindo e boa sorte. Obrigado, Bassol. Obrigado. Eu acho que às vezes é melhor você surpreender do que decepcionar. Às vezes jogadores, como você mesmo falou, de nome, vêm, não conseguem. E hoje em dia no Brasileirão acho que a gente tem muitos exemplos aí de jogadores, principalmente até no rival, no Botafogo, que são jogadores que talvez ninguém conhecia aqui e hoje em dia no Brasileiro estão indo muito bem, que teve seu tempo de adaptação. Todo jogador precisa de um tempo de adaptação. Eu sei que no Vasco esse tempo tem que ser curto, né? A gente já tem, quando a janela abre dia 3, já tem que estar preparado. E por isso que eu vim antes, né? Preferi vir antes. Antecipei as férias, porque na Europa era férias. E eu vim para cá. E eu sei que a torcida não me conhece, mas aqui não tem jeito de eu falar muito, né? Eu acho que dentro de campo é que eu tenho que me apresentar e eu tenho certeza que as coisas vão acontecer. Então, Serginho, você, primeiramente, seja bem-vindo. João Silva do Lance. Você chega num ambiente bem conturbado, apesar da vitória sobre o Cuiabá. O time ainda está na zona de rebaixamento, como o Brax mesmo falou, ainda sem treinador, por conta de uma falta de convicção, né, desse nome. Então, é por isso o William Batista no comando. Então, como é que você vê, depois de você ter visto o jogo do Cuiabá e ter conhecido aos poucos os seus companheiros, o que dá para prometer para o torcedor sobre essa situação? Você vem para escapar do rebaixamento, almeja uma Sul-Americana ou até coisas maiores? Qual é a sua ambição para essa temporada no Vasco? Obrigado. Obrigado. Eu acho que a gente tem que colocar objetivos, né? O primeiro objetivo agora é sair do rebaixamento, mas eu acho que o Vasco tem que sempre jogar para vencer. E a gente tem que sempre almejar coisas grandes. A coisa grande é sempre ser campeão. Mas a gente entende o momento e a gente vai colocar os objetivos que tem que ser colocados. Mas eu acredito que o Vasco pode chegar, sim, a uma Libertadores, a uma Sul-Americana, porque o grupo é muito bom, os jogadores são muito bons. Eu estava acompanhando os jogos do Vasco. Para mim, o Vasco estava jogando bem, mas não estava conseguindo os resultados. Isso é uma questão de fase, na minha opinião, né? Mas eu acho que esse jogo do Cuiabá foi a virada de chave, foi o momento que o Vasco precisou dessa vitória e eu acredito que vai melhorar muito agora. Aí o Serginho conosco, né? Novo reforço do Vasco da Gama, outros nomes também estão encaminhados e agora à noite tem a reunião do Conselho Deliberativo com o Jorge Salgado, com o Roberto Duque Estrada também. Conversei com o Duque, que tem um problema de saúde na família, está cuidando da esposa, mas vai comparecer a esta reunião. E também foram convidados o Luiz Melo e o Paulo Brax, na condição de SAF. Eles não fazem parte do Clube de Regatas do Vasco da Gama e são convidados para dar informações sobre a crise do futebol vascaíno. Qual a sua opinião? Opine aí, quero saber o que você acha. Conta para mim, conta para nós. Vamos lá? Então opine. Se você não acompanha a gente ainda nas redes sociais, se inscreva. Peço o favor de você se inscrever nas nossas redes sociais. Se você não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva, dá o joinha para fortalecer o nosso trabalho e peço também para que você faça aí aquele trabalho de espalhar o nosso link com a moçada que você acompanha. Muito obrigado, fiquem com Deus, do estádio Newton Santos, Wellington Campos.